Deus, é uma honra e estar trazendo a palavra hoje à tarde. Desde já quero agradecer pela oportunidade. É muito gratificante, né? Faz um pouquinho de tempo que eu ministro assim, mas sempre parece que é a primeira vez. A gente começa a tremer, ficar ansioso e a hora não passa. Isso é maravilhoso. E agradecer a cada um que disponibilizou de estar aqui nesse frio, né? É gratificante e, acima de tudo isso, eu quero agradecer muito a Anne, né? Porque se não fosse Deus na vida dela, talvez eu não estaria aqui. Eu vim, né, da minha cidade, lá, né, eu acabei parando um pouquinho com a obra lá, a obra missionária, a obra evangelística, com os trabalhos da igreja de lá. E vim para cá, né, só com a bênção de lá e sem nenhuma igreja em mente. Mas eu sempre orava ao Senhor, que o Senhor me mostrava, assim, uma igreja que ministrava a palavra, que guardava essa doutrina e que andava segundo a palavra do Senhor. Eu sempre guardei muito isso e que gostava de louvar hinos antigos. Eu sempre pedi isso muito ao Senhor. E eu fui em algumas igrejas daqui e parece que a palavra não entrava. A palavra não ia. Eu falava, meu Deus. E eu já não queria ir mais. E eu falei, Senhor, se eu não for por mim, então coloca alguém que me ajude aí. E foi 2 em 1. Deus me deu a igreja e amém. Glória a Deus. É maravilhoso demais. Então desde já quero que os irmãos esteja abrindo as vossas Bíblias em Romanos. Isso é uma palavra que eu gosto muito. Já ministrei ela uma vez, mas faz muito tempo. E Deus vem falando muito comigo sobre ela. Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos capítulo 5, versículo 19 ao 20. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, do verso 19, que assim diz: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Glória a Deus. Os irmãos possam estar fechando vossos olhos. Pode sentar também. Glória a Deus. Queria só fazer apenas uma pequena oração. Poderoso Espírito Santo, estamos aqui, Pai, em uma só fé e uma só união. Nesta tarde, Senhor, eu te peço que não seja eu, mas que venha ser eu em sã consciência, mas que seja o teu Espírito sobre mim ministrando nessa tarde. Aleluia. Para a tua igreja, Pai, abre os corações e abre as mentes, Senhor. Em teu nome, Pai, que nós venhamos andar em verdade e em justiça e seguir os mandamentos do teu Espírito, para que naquele grande dia nós podemos ser salvos. Aleluia. Seja feita a tua vontade nesta tarde, e assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Paulo de Tarso, através de teu escrevente, do teu escrivão Terço, ele traz a epístola aos Romanos sobre o pecado e a graça, pois aqui a maioria de nós conhecemos quem é e quem era Paulo. Quando voltamos um pouquinho para trás, quando a gente começa a pesquisar e ver quem era Paulo, ele, na época, ele se chamava Saulo e cresceu instruído aos pés de Gamaliel. Saulo, ele tinha sabedoria que provinha do homem. E em Atos capítulo 7, vemos que Saulo, ele estava juntamente no apedrejamento e na morte de Estevão. No Atos capítulo 8, vemos que Saulo, ele perseguia e assolava a igreja, até que a igreja se dispersou. Em Atos capítulo 9, vemos que Saulo, ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos, contra os cristãos do Senhor. Vemos que até que ele foi para Damasco para pedir carta, para
para prender todos aqueles que falavam no nome de Jesus. Vemos que no caminho de Damasco ele tem um encontro com Cristo. Como uma vez eu gosto muito de dizer isso, ninguém pode faltar ao encontro que Jesus marcou. Até que a partir de ali ele esteve cego, como a gente já conhecemos a história, ele esteve cego, foi batizado, ali foi convertido pela verdade, por Jesus. E vemos algo interessante que Jesus, ele aceita Paulo pela graça, ele chama Paulo pela graça e o muda pela verdade. No Evangelho de João, logo depois de Lucas, vemos o Evangelho como escrevido assim, que nos mostra a graça e a verdade. A graça, ela te chama. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A graça, ela te acolhe, ela te aceita. Jesus disse: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas da mesma forma que a graça, ela te aceita, ela te chama, Jesus também nos mostra a verdade. Em João vai nos dizer: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Logo em seguida, aquele povo começa a indagar Jesus, dizendo: a gente será livre do que? A gente não somos servos de nenhum homem. Jesus logo ele disse: serás livre do pecado. Porque eu gosto muito de carregar isso que Deus me deu, porque quando a gente conhece a verdade, na verdade, a verdade ela gera libertação. Libertação gera o arrependimento. O arrependimento ele gera renúncia, e renúncia gera intimidade. Intimidade ela te leva para perto de Deus, para perto do Pai, e o Pai para perto de você. A gente olhamos para isso, para que a gente podemos entender melhorzinho o que Paulo ele quer nos trazer nesta palavra. A gente temos que voltar um pouquinho atrás, em Gênesis. A queda do homem e a entrada do pecado no mundo, no coração do homem. Em Gênesis ali, capítulo 1, do versículo 1 em diante, vemos, a Bíblia vem nos dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra ela era sem forma e vazia de vida, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz, e essa luz foi a resposta ao domínio das trevas. E Deus viu que a luz era boa, então ele fez separação entre a luz e as trevas, dando um nome à luz de dia e às trevas de noite. Então logo ele fez separação entre águas e águas, colocando as águas debaixo do firmamento e em cima do firmamento, e deu o nome do firmamento céu, a qual a gente podemos ver, e a qual existe mais de um céu, né? Aleluia. E logo Deus, ele criando tudo isso, fazendo separação, criando a porção, a terra seca e dando nome às águas de mares. Vemos que Deus também ele criou os governares para governar o dia e governar a noite, o sol e a lua, como a gente conhecemos. E logo também ele criou as estrelas. Algo muito interessante é que logo um pouquinho para frente, Deus falando com Abraão, ele fala para Abraão: Abraão, olhe para o céu e vê se tu podes contar as estrelas. Abraão não pode contar, mas logo um pouquinho mais para frente, um dos salmistas em Salmos vai nos dizer que Deus ele conta, ele chama as estrelas contando elas pelo nome. Quando a gente paramos para pesquisar, vemos que há mais de 100 milhões de estrelas que Deus criou. Há milhões de galáxias, de nebulosas. Vemos um universo incrível que Deus criou. E quando Deus, a Bíblia vem nos dizer que Deus conta as estrelas chamando elas pelo nome. E logo um pouquinho para frente, vemos que Deus, ele conta cada fio do nosso cabelo. Vemos um Deus que criou os átomos, os elétrons, criou tudo. É um Deus que me conhece e que te conhece. Às vezes a gente fica tão triste que o nosso patrão não conhece o nosso nome e nem nos conhece, ou que alguém nunca ouviu falar no nosso nome. Mas quando você para analisar isso, que um Deus que criou tudo isso, conhece o teu nome, te chama ainda pelo nome.
Jesus, o Deus que conhece o teu nome. Isso é maravilhoso. Aleluia. Vemos que Deus criou os Illuminati, as estrelas, as aves do céu, os répteis, os animais terrestres que andam sobre a terra. E um pouquinho mais para frente, agora depois de Deus criar tudo isso, eu creio Deus olhando para o jardim e vendo que ainda falta algo. Então, Deus agora ele diz: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Aleluia. Eu imagino Deus olhando para, vamos dizer, a corte celestial agora, para a trindade divina, e falando, façamos, porque isso está no plural. Tudo Deus falou, dizendo, faça, acontece. E agora Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando paramos para analisar isso, a gente pensa que Deus fez igualzinho ele, conforme a carne, conforme tudo. Mas na verdade Deus ele fez o homem para ser imortal. E também para ter os sentimentos de Deus. E para que Deus pudesse depositar a sua confiança no homem. Vemos logo em seguida, depois que Deus cria tudo, e no capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia vem nos dizer que todos ali os céus e a terra foram feitos, e o próprio salmista vai nos dizer em Salmos que todo o exército e os céus foram feitos pela boca de Deus, pelo fôlego de Deus, Aleluia. pela palavra de Deus. Glória a Deus. Agora Deus, ele vem criar o homem do pó da terra. É muito gratificante ver isso, porque Paulo ele vem nos dizer que há tesouros em vasos de barro para que a excelência seja de Deus. Aleluia. Jeremias, ele vai nos dizer que lá em Jeremias, Deus fala para Jeremias, olha Jeremias, desça a casa do oleiro, que lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Mas lá, Jeremias desce e ele não vai somente para ouvir, ele vai também para ver. Aleluia. Porque ele chegando lá, ele vê o oleiro fazendo um vaso ali de barro. E é tão incrível essa passagem, porque o vaso ele se quebra na mão do oleiro. E o oleiro, em vez de pegar aquele vaso trincado, quebrado, colocar de canto, pegar um novo barro, uma nova argila, e refazer um vaso novo, não, ele pega o mesmo vaso e torna a fazer com a mesma paciência. Aleluia. Torna a fazer tudo de novo. Glória a Deus. E assim é Deus. Ele diz, não poderei eu fazer como fez este oleiro? Por isso que Deus fez nós do pó da terra, do barro, para que Ele possa nos refazer, porque estamos na mão dEle. Deus não fez a gente vaso de prata ou vaso de ouro. Às vezes a gente pensa que por a gente ter um cargo elevado ou uma condição financeira elevada, a gente pensa que Deus vai olhar para nós como um vaso de ouro. Ah, o meu vasinho de ouro, eu não posso tocar nele não. Mas não, somos todos vasos de barro. Somos todos do pó da terra, e ao pó da terra retornaremos. E aqui Deus faz o homem e coloca ele para cuidar daquele jardim. E Deus olha para Adão e vê que não era bom que o homem estivesse só. Então ele faz Adão cair sobre um sono profundo. E logo da sua costela faz a mulher. Às vezes é um pouco difícil assim, talvez para a mulher ouvir que ela tem que ser submissa ao marido, ou que ela é auxiliadora ou ajudadora do marido. Mas quando Deus arranca a mulher da costela, isso já traz a nós a demonstração que
Não foi do pé e muito menos da cabeça. Para a mulher, ela não está embaixo, muito menos em cima do homem, mas para estar do lado, ajudando. É isso que Deus nos mostra. E aqui ele faz a mulher, mas antes de fazer, Deus fala para Adão: olha, você está vendo todos esses frutos aí, dessas árvores? Pode comer qualquer um, mas da árvore que está lá no meio, do conhecimento do bem e do mal, não comerás. E se comer, morre. Isso já mostra que a Bíblia começa com não. Não comerás. Para nos mostrar que o não de Deus também é perfeito, bom e agradável. Aleluia! E assim eles estão ali. E no capítulo 3 de Gênesis, Deus, na verdade, a serpente aparece à mulher de uma forma traiçoeira. Aparece a mulher dizendo: Deus não disse que podes comer de todo, que tu não podes comer de todos os frutos. A mulher dizendo: Deus falou que podemos, mas do conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal, se a gente comer, a gente vai morrer. A serpente vira para Eva e diz: olha, não morrereis. Se você comer, tu serás igual aos deuses. Seus olhos serão abertos e você conhecerá o bem e o mal. Quando paramos para analisar isto, vemos que o homem, ele é levado pelo que vê, já a mulher pelo que ouve. E quando a serpente diz isso a Eva, Eva olha para o fruto. Ela não somente ouve, mas ela vê. E ela deseja, e o seu desejo ele cai e entra no seu coração. Então ela pega e come do fruto. E não satisfeita, dá o fruto do seu marido também. E comendo os dois o fruto, seus olhos são abertos. Então logo eles vê a nudez. Eles correm para pegar folhas de figo para se cobrir. É algo impressionante aqui, como Deus ele dá a sua confiança a Adão. Porque a Bíblia ela vai nos dizer no capítulo 3 que a voz de Deus passeava pelo jardim ao viração do dia. Então toda viração do dia a voz de Deus passeava para conversar com eles. E logo quando eles ouvem a voz de Deus, eles correm e se escondem atrás da árvore. E é algo impressionante aqui, porque Deus fala: onde tu estás, Adão? Fala para Adão: onde tu estás? E Adão ele responde: eu te ouvi e tive medo, porque estamos. É algo impressionante aqui. Se Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente, por que ele diz para Adão: onde tu estás? Se ele se encontra em todo o lugar, conhece tudo e pode tudo, por que ele diz para Adão: onde tu estás? Isto mostra a confiança que Deus tinha despojado a Adão. Então Adão aparece a Deus. Na verdade, Deus pergunta para Adão: quem te disse que tu estás nu? Comeu do fruto? E logo há 2 pontos aqui que eu quero mostrar. Adão realmente ele pode ter comido o fruto porque a sua esposa, a mulher, deu a ele, porque ele cuidava do jardim. Mas há um outro ponto aqui, porque Adão ele aparece dizendo: a mulher que tu me deste me deu o fruto. Adão ele aparece apontando o dedo, não pegando a responsabilidade do erro para ele, também por ter comido. Ele aponta o dedo: olha, a mulher que tu me deste me deu também do fruto, me deu o fruto e eu comi.
E Deus fala com eles. Antes de os expulsar do jardim, havia uma promessa que Deus iria dar, iria falar. Teve a queda do homem, mas ainda havia uma palavra. Aleluia. E Deus agora ele fala: colocarei inimizade entre ti e a mulher. Aqui ele diz entre ti porque o pecado já iria enraizar no coração do homem. E a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente e a serpente ferirá o teu calcanhar. Vemos uma luta prolongada aqui entre Jesus, o Messias, e a serpente. Vemos uma luta aqui prolongada, a qual uma promessa que já havia sido lançada através daqui de Gênesis, que ambos lados sairiam feridos, mas a vitória seria de Jesus. Aleluia. E vemos esta promessa sendo lançada. E não somente esta promessa que vai nos mostrar sobre a vinda de Jesus naquela época. Vemos também em Isaías, capítulo 9, que aparece Isaías dizendo: um menino nos deu, e o principado está sobre os teus ombros, e o teu nome é Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus eterno, Deus forte. Aleluia. O próprio Isaías vai aparecer nos dizendo que ele foi levado ao matadouro, aos tosqueadores, como uma ovelha muda, sem dizer nenhuma palavra. Aleluia. Havia a queda do homem, mas a palavra tinha sido lançada. Vemos em Gênesis capítulo 6, quando a Bíblia se refere que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aleluia. Como se Deus arrependeu? Que ele não é homem para que nem filho do homem para que se arrependa. Isso nos mostra que, na verdade, este significado de que se arrependeu mostra a tristeza de Deus de ter depositado a sua confiança no homem e o homem ter negado. Isso mostra o sentimento de tristeza de Deus. E Deus mais uma vez tentou povoar o seu povo através de Noé, do dilúvio. E mais uma vez nada. Mas a promessa tinha sido lançada. Aleluia. E agora, aqui em Mateus, vai nos mostrar que o Espírito Santo concebe a Maria Jesus, dizendo: olha, o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. E quando o filho ele nasce, quando Jesus nasce, o primogênito, Maria coloca o teu nome de Jesus, que tem por significado em hebraico Deus salva, para salvar o teu povo, o povo dos seus pecados. Na verdade, naquela época, Jesus ia salvar somente Israel, o seu povo. Mas esta promessa ela foi estendida também para os gentios, para todo o mundo. E Jesus ele cresceu fugindo de Herodes. Jesus ele cresceu, como se diz, apagado, até os seus 30 anos. E agora, chegando nos teus 30 anos, Jesus ele vai mostrar o teu ministério ao mundo, vai mostrar o porquê ele veio ao mundo. E vemos agora Jesus
ele ia aparecendo para ser batizado por João Batista. Aleluia. E João Batista, ele pregava ali no deserto, a voz que clama no deserto, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Há de vir um que é depois de mim, mas na verdade é antes de mim, que não sou digno de desatar as alpargas dos seus pés, desatar as suas sandálias, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vem João Batista dizendo que eu diminua e que o Senhor cresça. Aleluia. Que eu desapareça e que importa que Jesus apareça. Aleluia. E vem João até no batismo, ele olha para Jesus e diz: eu que careço a ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas para que assim fosse cumprido o que foi dito. E logo quando Jesus ele está sendo batizado, o céu se abre, o Espírito desce sobre ele, e ouve uma voz: deixa meu filho, a quem eu me comprazo, quem eu me alegro. Aleluia. E ali vemos, deixa meu filho amado, e ali vemos agora o ministério de Jesus sendo feito. Como a gente conhece várias passagens bíblicas, a mulher do fluxo de sangue, vemos ali o paralítico de Betesda. Jesus veio para curar eles, para curar cada um. Vemos Jesus curando cegos de nascença, vemos Jesus curando homens de mãos mirradas, vemos Jesus curando e libertando ali. Mas há algo mais impressionante do que estas curas. Eu tenho esta palavra: algo mais impressionante do que curas e milagres é a intimidade. Aleluia. E vemos Jesus fazendo tudo isso, e é algo mais impressionante que Jesus veio para instruir, veio para nos mostrar a verdade e o caminho, como João Batista fez. João, ele veio abrir um caminho para o caminho. Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E agora Jesus não somente trazendo curas, milagres, libertação, ele traz ali a tua palavra, instruindo os teus discípulos. Há uma passagem que eu gosto muito, que Jesus ele começa a pregar e todos os discípulos começam a sair, um por um. E Jesus olha para os 12 e diz: queremos ir também? Pode ir. Quer ir embora, igual eles estão fazendo? Pode ir. E Pedro, Simão, ele olha para Jesus e diz: para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. E Jesus, instruindo os teus discípulos, cumprindo o teu ministério ali de 3 anos e meio, agora chega o momento dele ser entregue. Jesus ele vai para o monte orar. E é algo muito impressionante quando Jesus se encontra no monte orando. A Bíblia vai nos dizer que ele suava sangue. Há algo muito impressionante como quando paramos para analisar na medicina, há uma doença que gera isso, que na verdade esse suar sangue é pela grande ansiedade, grande medo, pelo grande pavor, grande estresse. Então, quando paramos para ver, vemos que Jesus teve ali uma grande ansiedade neste momento, uma ansiedade a qual a gente não tem noção. Às vezes, quando a gente temos ansiedade, a gente já fica doidinho. E agora uma ansiedade, um medo que te faz suar sangue.
E então aparece todo aquele povo para prender Jesus. Jesus sendo levado perante o Sinédrio, perante todo aquele povo, eles escolhendo Barrabás em vez de Jesus, soltando Barrabás, e Jesus sendo ali apanhado, cuspido, humilhado, tudo isso por amor a nós, a cada um de nós. E agora chega o momento de Jesus levar a cruz. E é algo muito interessante, quando Jesus ele não está aguentando mais levar a sua cruz, os soldados fazem um homem levar por Jesus. Aparece, os soldados pegam um homem por nome Simão Cirineu e fazem carregar a cruz para Jesus, com Jesus. Isso nos mostra o que Jesus nos disse: aquele que quer vir, aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus carregando a cruz. Paulo ele vai nos dizer em Gálatas que tinha uma maldição nessa lei. Quem ia para a cruz era considerado maldito. A cruz ela trazia esta maldição. E quando paramos para analisar que Jesus se fez maldito por nós, e Jesus chegando lá ao lugar da crucificação, salvando aquele ladrão, dizendo: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E há algo mais impressionante aqui, que depois de toda a humilhação, toda a calúnia, ainda aparece alguém ainda para caluniar mais Jesus, tirar sarro com Jesus. Tu não é aquele que destrói o templo e em 3 dias reedifica? Desça daí, salve-te a ti mesmo. Se a gente pararmos para analisar, se Jesus tivesse descido mesmo, se Jesus tivesse mandado uma legião de anjos, matado todo mundo, ou tivesse pelo menos descido daquela cruz, isso é muito gratificante o que ele fez por nós. Ele morrendo, ressuscitando depois de 2 a 3 dias. Vemos agora em Atos a sua subida para os céus. Em Atos, Jesus ele é recebido em cima no céu. E ali estão os teus discípulos, os teus apóstolos. E eles veem Jesus sendo recebido em cima no céu. E aparecem 2 varões de branco dizendo: varões galileus, por que estás olhando para o céu firmemente? Esse mesmo Jesus que foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vestir. Então, uma promessa que, da mesma forma que Jesus foi preparar um lugar, Ele virá nos buscar. E é algo mais impressionante, como Jesus virá nos buscar. A Bíblia vai nos dizer que naquele grande dia, Jesus no seu corpo glorificado, na sua veste escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele virá nos buscar para morarmos com Ele, para todo sempre. E vemos o que Paulo ele vai nos mostrar, tem nos mostrado através desta palavra, que como por uma ofensa o homem, o pecado entrou no mundo, assim também por um homem a graça veio para todos. Todos somos feitos justificados